Bom dia a todos. Bom dia. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja habitando no coração de cada um de vocês. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, santo, 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 exaltado e glorificado seja o teu nome, que toda a honra e toda a glória seja dada a ti, ó Deus, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda glória. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos ao Senhor por esse momento onde nós estamos aqui, como povo do Senhor, como igreja do Senhor, tendo esse privilégio de estarmos em tua presença, de poder engrandecer o teu santo nome. E pedimos ao Senhor, Pai, agora neste momento onde nós vamos meditar na tua palavra, que o Senhor possa, Pai, estar nos dando sabedoria que vem do alto, para que nós possamos entender a tua mensagem e que nós possamos, ó Deus, cada vez mais praticar aquilo que nós temos ouvido e que nós possamos, ó Deus, ser verdadeiros servos do Senhor a cada dia. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que no abrir e fechar a minha boca, a vontade do Senhor vinha prevalecer. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Há um tempo atrás, umas reuniões atrás, eu vim fazer a abertura e eu li esse texto aqui e achei muito interessante. Né? Um texto muito bonito. E ele já começa falando, aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Então, os salmos aqui, ele já nos incentiva a cada dia o quê? Louvar e agradecer o nome do nosso Deus. E ele fala, bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, agora e para sempre. E ele vai falando aqui também, do nascimento do sol até o ocaso, ou seja, até o pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Então o que nós entendemos? Que a nossa adoração a Deus, ela não se resume somente ao quê? A este culto que nós estamos aqui oferecendo ao nosso Deus. O nosso louvor ao nosso Deus tem que ser o quê? Todos os dias. Ao acordar, ao levantar, ao abrir os nossos olhos, nós precisamos o quê? Agradecer a Deus e engrandecer o nome do nosso Deus durante todo o nosso dia. Todo momento da nossa vida nós devemos ser agradecidos ao nosso Deus. É o que ele está falando aqui. Louvai ao Senhor do nascimento do sol até o pôr do sol. E ele vai falando aí, excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Versículo 5, ele faz uma pergunta aqui interessante. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Existe algum Deus semelhante ao nosso Deus? Existe? Não. E ele fala que esse Deus se inclina lá dos céus e está o quê? Observando, atento a todas as coisas que se passam em nossa vida. Deus nos observa o tempo inteiro. Deus cuida de nós o tempo todo, porque a sua palavra fala que não há um Deus como o nosso Deus, um Deus que cuida. Um Deus que lá dos céus está o quê? Olhando e observando a sua vida. Está atento a tudo o que se passa ao seu redor. Existe um Deus igual a esse? Não. Existe outro Deus igual a esse? Não. E ele vai falando, ele ergue do pó o desvalido e do montoro o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Irmãos, uma coisa nós precisamos entender. Deus está atento em tudo.
se passam com você, que se passam comigo. E Ele está pronto para o quê? Nos levantar. Às vezes nós passamos por tanta dificuldade, passamos por tantas lutas, que desperta em nós, às vezes, um sentimento de que Deus não está vendo o que se passa comigo. Deus me abandonou, não é assim? Deus não tem cuidado de mim. Às vezes as lutas despertam em nós esse sentimento de que parece que Deus não está nos escutando. Parece que Deus não está atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Por que de tantas lutas? Por que de tantas dificuldades? Às vezes isso entra na nossa mente e começa a minar a nossa fé. Começa a brotar em nós um desânimo. E aí, às vezes, nós começamos a enfraquecer na fé. Por quê? Porque falta em nós confiança de entender que Deus está atento a tudo que está acontecendo na nossa vida. Falta em nós o quê? Confiança. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses não, Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. Mas o que está dizendo aqui? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é infinitamente o quê? Poderoso para mudar a nossa situação. Mas aí você fala, mas por que então eu estou passando por dificuldade? Mas por que então eu estou tendo tantas lutas? Se Deus é poderoso para poder mudar a minha situação, o que está impedindo Deus de agir na minha vida? O que está impedindo Deus de agir em nossa vida? Será que nós estamos parando para poder refletir se a nossa vida tem agradado a Deus? Será que nós estamos parando para poder refletir se eu estou andando conforme a palavra de Deus? Se eu estou sendo um servo verdadeiro de Deus ou não? Se a minha vida está condizente com a palavra de Deus ou não? Será que às vezes nós temos parado para analisar isso? O que impede Deus de agir na nossa vida? Se Ele é poderoso, infinitamente mais, né, pode fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. O que impede Deus de agir? Tem duas coisas que impedem Deus de agir em nossa vida, que é proporcionada por nós e não por Ele. Ele está preparado o tempo inteiro, que a palavra de Deus fala ali no livro de Salmos, que Ele está inclinado e atento a tudo que se acontece aqui nessa terra, na sua vida. Efésios 3 diz aqui que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Mas então por quê? Que às vezes nós nos sentimos que Deus não tem nos atendido. Por que nós estamos passando por lutas? Tem duas coisas que nos impedem. A primeira dela está lá em Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2. Diz assim:
Eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não pode ouvir. Ou seja, então o que a palavra está falando conosco aqui? Que a mão do Senhor está estendida ao quê? Ao nosso favor, para nos salvar. E os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Mas o que está impedindo Deus então de agir? Olha o que diz o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Muitas vezes Deus não está agindo em nossa vida porque nós estamos vivendo em pecado. A nossa vida não está de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos buscando a santidade. Nós estamos buscando ter uma intimidade com Deus, viver uma vida digna da palavra de Deus, uma vida digna de Deus. Vivemos em pecado. Vivemos uma vida que não agrada a Deus. Como que Deus vai nos escutar? Como que Deus vai ouvir a nossa voz? Como que Deus vai estender sua mão ao nosso favor? Se a minha vida não está de acordo com a palavra. Se eu estou vivendo em pecado. O que a palavra de Deus fala? Buscar o que? A santidade. Sem a qual nós não veremos Deus. Se eu não busco ser santo, ter uma vida de santidade na presença de Deus, como que Deus vai me escutar? Os meus pecados me separam de Deus. Eles impedem Deus de agir na nossa vida. Deus está atento. Deus está pronto para nos socorrer. Mas eu preciso deixar a minha vida de pecado. Eu preciso abandonar uma vida que não agrada a Deus. E procurar andar o quê? Em santidade. Às vezes é por isso que Deus não nos escuta. Por quê? Estou vivendo em pecado. Estou vivendo uma vida que não agrada a Deus. Deus é santo. Não é isso que ele fala? O que a palavra de Deus fala? Sede santos porque eu sou santo. Em vez de vivermos uma vida de santidade, vivemos uma vida de pecado. Como Deus vai abençoar? Como Deus vai escutar? Então, uma coisa que nos impede de Deus agir em nossa vida é o pecado, que nos separa dele. É uma vida que não agrada, que nos separa dele. E aí nós precisamos estar o quê? Atentos na forma que nós estamos vivendo, fazer uma reflexão da nossa vida, parar para analisar, refletir aonde estamos errando e procurar o quê? Mudar de vida, mudar a nossa direção. Voltar para Deus, voltar a ter uma vida de intimidade com Deus. Fazer a vontade de Deus. Outro ponto que muitas vezes nos impede de Deus agir em nossas vidas, está escrito lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Você vê como é que uma coisa vai puxando a outra. Né? O que fala lá em Gálatas capítulo 5? Que existe uma guerra entre o quê? A carne e o
Espírito. Um milita contra o outro, é um lutando contra o outro, porque os dois são o quê? Opostos entre si. Os dois não se misturam. E essa guerra começa quando? Toda vez que nós abrimos os nossos olhos. Toda vez que você levanta da sua cama, começa a guerra. Começa essa guerra. É a guerra da carne contra o espírito. E quando a carne quer te tirar da presença de Deus, o espírito te leva para a presença de Deus. É um lutando contra o outro, porque, querendo ou não, nós ainda somos o quê? Fracos. Estamos aqui neste mundo, estamos sujeitos a todas as coisas. Você querendo ou não, o mal também está dentro do seu coração. Por isso que existe o que? Essa luta constante todos os dias da nossa vida, da carne contra o espírito. E se eu vacilar, a carne vai o quê? Me derrubar. Se eu não cuidar do meu coração, as coisas que estão nele são más. O que diz lá em Jeremias 17:9? Enganoso é o coração e desesperadamente o quê? Corrupto. Se você confiar no seu coração, ele vai te tirar da presença de Deus. Gálatas fala, olha, andai em espírito, aqueles que andam em espírito crucificam a vontade da carne. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Precisamos estarmos andando o quê? Sempre em espírito. Para que as coisas da carne não venham nos contaminar. Por isso que ele fala, olha, de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? Do nosso coração. Se nós não vigiarmos, o nosso coração vai nos tirar da presença de Deus. Versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. E olha o que diz. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Às vezes nós não recebemos, porque nós não estamos sabendo pedir. Ao invés de pedirmos algo que vai edificar a nossa vida, que vai nos trazer uma comunhão com Deus, né, uma intimidade com Deus, nós estamos pedindo coisas que vão o quê? Nos tirar da presença de Deus. Preocupado com as coisas materiais. E às vezes o que diz aqui? Nós vamos pedir e não vamos receber. Porque estamos pedindo para satisfazer o que? O nosso coração. Satisfazer a nossa vaidade. O nosso ego. E Deus não vai atender. Por quê? Porque estamos pedindo mal. Em vez de pedirmos algo para poder edificar a nossa vida, pedimos algo para satisfazer os nossos prazeres. E o que Deus quer de nós? O que Deus quer para nós? A nossa o quê? Salvação. Olha o que diz o versículo 4. Está falando é conosco, gente, com a igreja de Deus. Né? Olha, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se você quer ter uma vida agradável aqui neste mundo, né? Uma vida cheia de erros, olha o que diz aqui, buscando os prazeres do mundo. Olha, Deus está falando que aquele que quer buscar as coisas do mundo torna-se o quê? Inimigo de Deus. Ele está falando infiel. Então compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Aquele que quer viver uma vida segundo os prazeres do mundo, se torna o quê? Se torna inimigo de Deus. Então nós temos que estar atentos à nossa forma de viver. Se eu estou querendo agradar a mim mesmo,
Se eu não estou querendo buscar a santidade, estou correndo um sério risco de me tornar o quê? Inimigo de Deus. Está bem claro aqui que fala: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, ou seja, torna-se inimigo de Deus. Precisamos estar atentos. Muitas vezes, Deus não está nos atendendo por causa disso. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Mas então, por que Deus não tem ajeito? Não é? Por que eu estou passando por lutas e Deus não muda a minha situação? O problema é com Deus? Deus está errado? O problema sou eu. O seu maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo, né? O meu maior inimigo é eu mesmo. Deus preparou salvação para mim e para você. Mas quem pode perdê-la é você. Por quê? Porque estamos vivendo mal perante Deus. Estamos vivendo uma vida que não agrada a Deus. Então é isso que você tem que entender. O seu maior inimigo é você mesmo. Deus deixou tudo pronto, tudo perfeito, tudo preparado, para que nós possamos usufruir de tudo aquilo que Ele nos deu. A salvação é gratuita, né? Jesus já pagou por isso, por nós. A única coisa que Deus exige de nós é que nós andemos o quê? Em santidade. Uma vida que agrada a sua vontade. E muitas vezes andamos ao contrário, na contramão daquilo que Deus tem nos mostrado. Como que Deus vai nos atender? Como que Deus vai nos acolher? Precisamos analisar se estamos andando de forma digna e de forma correta diante do nosso Deus. Para encerrar, abre comigo Efésios capítulo 4. Versículo 17. Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste de quem? De Cristo. Ou seja, então o que está mostrando para nós? Que nós não podemos levar uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Uma vida segundo os prazeres desse mundo. Não deixar que o pecado venha de aflorar na nossa vida. O que está falando a palavra de Deus? Não foi assim que aprendeste de Cristo. O que Cristo nos ensina? A termos uma vida de santidade. Uma vida que agrada ao nosso Deus. E ele fala, olha, mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Se realmente eu estou na presença de Cristo, na presença de Deus, eu preciso, então, o quê? Mortificar os meus desejos, os desejos do meu coração. E ele fala, olha, se é que, quer dizer, então ele coloca aqui né? Se realmente você está em Cristo,
você vai o quê? Crucificar os seus desejos. A sua vida pecaminosa. Se de fato nós estamos em Cristo. E aí ele vai falando, se é que de fato tendes ouvido e ele fosse destruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, quanto àquela vida que nós tínhamos antes de Cristo entrar em nós, antes de Cristo fazer parte da nossa vida, né? O que ele fala? No sentido de que, quanto ao trato passado, aquela vida de pecado que nós tínhamos antes, vos despojeis do velho homem. O que despojeis? Abandonar o velho homem, aquela velha vida que nós tínhamos antes, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, segundo as suas vontades do engano, porque aquela vida que nós tínhamos antes vai nos levar para onde? A morte eterna, para a separação de Deus. Então o que ele está falando agora? Abandone o velho homem, abandone aquela vida de passado. E vai falando aí. E vos renoveis aonde? No espírito do vosso entendimento, e vos revistai-vos do novo homem. O que é o novo homem? A nossa nova natureza. Quando nós somos batizados, o que acontece? O velho homem fica ali e ressurge o quê? O novo homem na presença de Deus. Então o que eu falo? Olha, renoveis no Espírito, ou seja, andai no Espírito. A partir daquele momento em que nós nascemos de novo, a nossa nova natureza, nós precisamos andar em Espírito e não mais satisfazer a vontade da carne. E ele vai falando, olha, vos revestir do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É assim que nós precisamos o quê? Andar. Procedentes na verdade de Deus. Na justiça de Deus. Na santidade de Deus. Porque quando nós estamos andando assim, você pode ter certeza, a mão de Deus não está encolhida a seu favor. Os seus ouvidos não estão surdos para que não ouçam a sua voz. E ele está o quê? Inclinado e observando tudo aquilo que acontece na sua vida. Quando nós temos intimidade com Deus, Deus nos ouve. Ouve ou não? Quando nós temos intimidade com Deus, Deus cuida de nós. Amém. Mas se eu quero viver uma vida que não agrade, não espere ser abençoado. Se eu estou vivendo uma vida que não agrada a Deus, não espere que Deus estenda a sua mão ao seu favor. Porque não vai acontecer. Para isso, eu preciso ter o quê? Vida de intimidade com Deus. Vida santa na presença de Deus. Me revestir do novo homem que nasceu ali no batismo. Né? Agora nós somos uma nova criatura na presença de Deus. Precisamos andar sempre em espírito, buscando intimidade com Deus para que Ele possa nos ouvir. E você vai ter certeza, pode ter certeza. Se você passar por dificuldade, Deus vai estar o quê? Atento a tudo o que acontece ao seu redor. E preparado para poder te ajudar. Mas para isso nós precisamos ter intimidade com Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos embora.